Olá moçada, sejam muito bem-vindos à nossa próxima aula, nossa aula de hoje, que nós vamos dar continuidade ao tema ligações químicas, e hoje vai ser ligação covalente e ligação metálica. Olha só, começando a nossa aula, moçada, vamos lá. Galera, existem dois tipos de ligação covalente, vou explicar os dois para vocês, que é a ligação covalente normal e a ligação covalente dativa. Começaremos vendo primeiro a ligação covalente normal. Então, moçada, a ligação covalente é uma ligação que ocorre entre ametais. Então, se eu tiver dois átomos, os dois têm que necessariamente ser ametais, podem ser mais de dois. E os ametais, eles querem ganhar elétrons, todos querem ganhar elétrons. Mas espera aí, se todo mundo quer ganhar elétron, como que faz para resolver o problema? Porque na ligação iônica, se vocês lembrarem, eu tinha um átomo que queria ganhar elétron, só que o outro queria perder. Então, unir o útil ao agradável, né? Um não quer perder elétron, outro quer ganhar. Então está resolvido o problema. Mas aqui todo mundo quer ganhar. Quando todos querem ganhar, a solução é compartilhar elétrons. Então a ligação covalente é uma ligação química onde vai ocorrer compartilhamento de elétrons. E todo composto, moçada, derivado de uma ligação covalente é chamado de molécula. Quando vocês falam, a molécula disso, a molécula daquilo, com certeza é porque os átomos envolvidos ali naquele composto, todos estão formando ligações covalentes. Vamos começar com exemplos então, para entender. Molécula de H2, que é o gás hidrogênio. Olha só, moçada, então eu tenho dois ametais, ametal com ametal forma ligação covalente. Então já sei que é ligação covalente. O hidrogênio está na família 1A, tem um elétron na camada de valência. Porém, para completar o octeto, moçada, ele não vai perder um elétron. Por quê? Porque o hidrogênio, ele só tem uma camada, ele é pequenininho. E na primeira camada, cabem no máximo 2 elétrons. Então, ele precisa ganhar mais um elétron para completar a camada de valência. E em ligação covalente, quando a gente fala ganhar um elétron, significa fazer uma ligação química. E o outro hidrogênio, né, a mesma coisa. Só Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Então vamos desenhar os dois átomos. Eu tenho dois átomos de H. Cada átomo de H tem um elétron na camada de valência, certo? Então vou desenhar uma bolinha em cada átomo de H, representando os elétrons de valência de cada um deles. Essa representação é chamada fórmula ou estrutura de Lewis, que eu vou escrever para vocês. E aí, moçada, para completar a camada de valência, para que todos ganhem elétron, eu vou fazer um compartilhamento desses dois elétrons, que é esse balãozinho que apareceu aí. Então, esse balãozinho mostra que esses dois elétrons, que antes, né, um elétron era de um H, o outro elétron era do outro H. Agora esses dois elétrons passam a ser dos dois átomos de H ao mesmo tempo. Então, essa representação a gente chama de estrutura de Lewis, quando a gente desenha as bolinhas representando os elétrons da camada de valência. Só que para ficar mais simples, mais limpo, no lugar desse balãozinho com dois elétrons, com duas bolinhas, eu posso desenhar um tracinho, dessa forma aqui, ó. E isso representa um par de elétrons compartilhado, esse tracinho. E isso é chamado fórmula estrutural. Isso, moçada, é uma ligação covalente simples, tá ok? Um tracinho só é uma ligação simples. E eu posso ainda escrever a fórmula molecular, que é o próprio H2. Vou desenhar os átomos para vocês visualizarem melhor como ocorre essa ligação. Olha só, desenhei dois átomos de H, de hidrogênio. Cada um tem um elétron na camada de valência. Cada um dos hidrogênios quer ganhar mais um elétron. Como que eles resolvem o problema? Compartilha um par de elétrons. Olha o que aconteceu, moçada. Então aqui eu tenho uma ligação covalente simples. Eu vou apagar um dos átomos de H. Apaguei. Olha esse átomo de H que sobrou. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 2, porque são todos os elétrons que estão dentro do balãozinho. Então ele está com a camada de valência completa. E o outro átomo de H também tem 2 elétrons na camada de valência. Porque esse par de elétrons passou a ser dos dois átomos de H ao mesmo tempo. Então os átomos estão com as camadas de valências completas. Exemplo 2, molécula de O2, gás oxigênio. Então o oxigênio está na família 6A, tem 6 elétrons na camada de valência,
precisa ganhar 2 elétrons para completar o octeto, a sua camada de valência. Ou seja, fazer 2 ligações. E o outro oxigênio, exatamente a mesma coisa. Então vamos fazer a estrutura de Lewis, ou seja, desenhar os elétrons com os átomos, com os elétrons na camada de valência, na forma de bolinhas, que são os elétrons. Moçada, cada átomo de oxigênio quer ganhar mais 2 elétrons, não quer? Então eu vou fazer assim, ó, eu vou compartilhar um par de elétrons e eu vou compartilhar outro par de elétrons, porque aí cada oxigênio ganhou mais 2 elétrons para completar sua camada de valência. Essa forma de representação é a estrutura de Lewis. Mas para ficar uma apresentação mais limpa, cada balãozinho eu posso trocar por um tracinho. Então nesse caso eu tenho 2 tracinhos e nessa forma de representação eu já não preciso mais desenhar as bolinhas que são os elétrons da camada de valência. Moçada, como eu tenho 2 tracinhos unindo 2 átomos, né? Isso daqui é uma ligação dupla, ou uma ligação química dupla, ou uma ligação covalente dupla. Essa é a fórmula estrutural. E a fórmula molecular é O2. Moçada, para fazer uma representação mais didática aqui, então desenhei os 2 átomos de oxigênio. A gente já sabe que eles vão compartilhar 2 pares de elétron. Então vamos lá, compartilharam. Olha só, moçada, isso é uma ligação covalente dupla. Vou apagar um átomo de oxigênio. Olha esse átomo que sobrou. Conta quantos elétrons ele tem na camada de valência. Inclusive, os elétrons que estão dentro do balãozinho. Você vai contar 8 elétrons. E o outro átomo de oxigênio também tem 8 elétrons na camada de valência. Os átomos estão com as camadas de valência completas. Estão felizes. Exemplo 3. Molécula de N2, gás nitrogênio. Então, moçada, tenho 2 átomos de nitrogênio. O nitrogênio está na família 5A, tem 5 elétrons na camada de valência. Para completar 8, ele precisa ganhar mais 3. Ou seja, fazer 3 ligações. E o outro N, exatamente a mesma coisa. Então, vamos fazer a representação da estrutura de Lewis primeiro. Desenho os átomos e faço bolinhas para representar os elétrons da camada de valência. Cada átomo de nitrogênio quer ganhar 3 elétrons. Então, significa que eles terão que compartilhar 3 pares de elétrons. Então, está aqui, compartilhou 1, compartilhou 2, compartilhou 3. Então, eles têm 3 pares de elétrons compartilhados. Cada átomo de nitrogênio ganhou mais 3 elétrons e passaram a ter 8 elétrons na camada de valência, cada um deles. Mas, para ficar uma imagem mais cada balãozinho, posso trocar por um tracinho. Então, como eu tenho 3 balãozinhos, eu troco por 3 tracinhos. Isso é uma ligação covalente tripla, porque eu tenho 3 tracinhos juntos unindo 2 átomos. E essa é a fórmula estrutural, e ainda tem a fórmula molecular, que é o próprio N2. E de novo, vou desenhar os átomos para vocês verem. Olha só, moçada, desenhei 2 átomos de nitrogênio. Cada um deles, na camada de valência, vai compartilhar 3 pares de elétrons. Então, está aqui. Isso é uma ligação tripla, ou uma ligação covalente tripla. E cada átomo, se você contar os elétrons da camada de valência, passou a ter 8 elétrons na camada de valência cada um. Próximo exemplo, moçada. Exemplo da molécula de H2O, conhecida e famosa água. Bom, o hidrogênio nós já fizemos lá no começo, ele tem que ganhar 1 elétron. E o oxigênio nós já fizemos também, ele precisa ganhar 2 elétrons. Só que essa molécula, moçada, eu tenho 1 átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Como que eu desenho ela? Da forma mais simétrica possível. Então você vai deixar o O no meio e os H's nas pontas. Então o oxigênio no meio e os H's nas pontas. Bom, cada H quer fazer uma ligação, compartilhar 1 par de elétrons. E cada oxigênio quer compartilhar 2 pares de elétrons, ou seja, um único oxigênio que tem. Começa pelo H, moçada, porque é mais fácil. Começa pelo mais fácil. Olha só, vamos começar do primeiro H que está aparecendo aí à sua esquerda. Vamos compartilhar 1 par de elétrons, compartilhei. Pronto, esse hidrogênio já está com a camada de valência completa. E vou fazer a mesma coisa para o outro hidrogênio. Pronto. O outro hidrogênio está com a camada de valência completa. E o oxigênio?
O oxigênio também, moçada, porque olha só, se você contar os elétrons dele, ele queria fazer 2 ligações. Automaticamente, ele já está fazendo 2 ligações com os 2 hidrogênios. Então, o oxigênio também já está com 8 elétrons na camada de valência. Então, está aqui a estrutura de Lewis. Mas, para ficar uma forma mais limpa, cada balãozinho eu posso trocar por um tracinho. Então, eu ponho um tracinho entre o oxigênio e cada H. E isso, moçada, observa que agora isso não é uma ligação dupla. São 2 ligações simples. Uma ligação simples HO e outra ligação simples OH. Então tá aí, essa fórmula estrutural. E a fórmula molecular H2O. Próximo exemplo, moçada, tá acabando essa série. Molécula de CO2, só para a gente encerrar essa série de exemplos. Então olha só, carbono está na família 4A, tem 4 elétrons na camada de valência. E agora, professor? Ganha 4 elétrons para completar 8 ou perde 4 elétrons? Moçada, entre ganhar ou perder, ele vai preferir ganhar, é claro. Então ele vai ganhar, quer ganhar 4 elétrons, ou seja, fazer 4 ligações. E o oxigênio, nós já vimos em outros exemplos lá atrás, que ele quer ganhar 2 elétrons, ou fazer 2 ligações. Bom, professor, como que eu desenho a molécula de CO2? Sempre, moçada, da forma mais simétrica possível. Então, você tem um carbono só, certo? Põe ele no meio. E você tem 2 oxigênios. Põe eles nas pontas. Tá aí. E aí eu começo a fazer as ligações daquele que é mais fácil, de quem eu tenho que fazer menos ligações, que no caso é o oxigênio. Cada oxigênio faz 2 ligações, compartilha 2 pares de elétrons. Então eu fiz isso para o oxigênio que está à sua esquerda e vou fazer para o oxigênio que está à sua direita. Pronto. E o carbono, professor? O carbono queria fazer 4 ligações, mas já está fazendo 4 ligações. Ou seja, quando eu resolvi o problema dos oxigênios, automaticamente já resolveu também o problema dos carbonos. Se você contar, moçada, todos os átomos estão com 8 elétrons nas camadas, nas suas respectivas camadas de valência. Então essa é a estrutura de Lewis. Mas, para ficar uma visão mais limpa, cada balãozinho você pode trocar por um tracinho. Então eu tenho 2 balõezinhos entre cada ligação CO, então eu substituo por 2 tracinhos cada. E observe, moçada, que agora eu tenho 2 ligações duplas. Essa é a fórmula estrutural. E a fórmula molecular, CO2. Agora nós vamos ver a ligação covalente dativa. A diferença, moçada, está aqui. Quando eu falava de ligação covalente simples, eu compartilhava um par de elétrons. Só que cada átomo contribuía com um elétron. Então, por exemplo, eu ia fazer uma ligação entre um H e outro H. Cada átomo de H colaborava, fornecia um elétron cada um. Agora, na ligação covalente dativa, não. Na ligação covalente dativa, somente um dos átomos envolvidos na ligação compartilha seu par de elétrons. Então, ó, só para vocês entenderem a diferença. Na ligação covalente normal, o par de elétrons compartilhados vem de 2 átomos. Cada átomo contribui com um elétron. Só que na ligação covalente dativa, o par de elétrons vem de um só átomo. Ou seja, o mesmo átomo fornece os 2 elétrons que serão compartilhados. Deixa eu mostrar um exemplo que fica mais fácil para vocês entenderem. A molécula de O3, que é o gás ozônio. Então, o oxigênio, a gente já viu várias vezes que ele quer ganhar 2 elétrons, ou seja, fazer 2 ligações. Então, olha só, desenhei aí, são 3 átomos de oxigênio, não tem dúvida na ordem. Vamos primeiro fazer o compartilhamento de 2 pares de elétrons com os 2 primeiros oxigênios. Tá aí. Compartilhei um, compartilhei 2 pares. Então, moçada, o primeiro oxigênio tem 8 elétrons na camada de valência, fez 2 ligações. O oxigênio do meio também tem 8 elétrons na camada de valência, também fez 2 ligações. Só que o terceiro oxigênio precisa ganhar 2 elétrons. E aí, só que esses 2 primeiros oxigênios já têm 8 elétrons na camada de valência. Não dá para compartilhar mais pares de elétrons. Senão, vai passar de 8 elétrons na camada de valência desses 2 primeiros átomos de oxigênio. O que eles fazem então? Então esse oxigênio que está no meio, como ele é muito gentil, ele pega um par de elétrons dele
e compartilha com o terceiro oxigênio. Tá aí. Ele pegou o oxigênio do meio, pegou um par de elétrons dele e compartilhou com o outro oxigênio. Ele continua com 8 elétrons, só que o terceiro oxigênio passou a ter 8 elétrons na camada de valência também. Essa é a ligação covalente dativa. E essa é a estrutura de Lewis. Aí, moçada, cada balãozinho eu posso trocar por um tracinho. Inclusive a ligação covalente dativa, olha ela aí. Só que aí você vai me falar, professor, mas olhando assim parece uma ligação simples. Exatamente. Essa é a desvantagem da notação da fórmula estrutural. Não dá para diferenciar o que é ligação simples e o que é ligação dativa. Isso só fica claro na estrutura de Lewis. Então essa é a fórmula estrutural. E a fórmula molecular é O3. Muito bem, moçada. Então assim a gente encerra essa parte de ligação covalente simples e dativa. E vamos falar de uma coisa bem rapidinho, um fenômeno chamado alotropia. Moçada, alotropia é quando eu tenho um fenômeno que acontece quando eu tenho o mesmo elemento químico que forma substâncias diferentes. E essas substâncias diferentes são chamadas de alótropos. O melhor e maior exemplo é o carbono. O carbono, ele sozinho, pode formar 3 substâncias diferentes, das quais 2 você ouve falar bastante. Um deles é a grafite, o outro é o diamante, e o outro, a terceira é uma estrutura que talvez você não ouça falar muito, que chama fulereno. Então, moçada, bom, essas 3 substâncias, acreditem vocês, são feitas só de carbono. E vocês vejam que tem propriedades totalmente diferentes, inclusive valores comerciais totalmente diferentes. A grafite é barata, a gente usa no lápis para escrever, é um bom condutor de eletricidade. A grafite é usada até como, ela é muito quebradiça, né, esfarela com facilidade, é usada como lubrificante sólido. O diamante, ele já é transparente, tem brilho, ele é um isolante elétrico, desculpem, é térmico também, né, não conduz bem calor. E o diamante, além disso, moçada, ele é um material extremamente duro, é um dos elementos mais duros que existem na natureza. Então, você vai me perguntar, qual que é a diferença, então, professor, se todos eles são formados de átomos de carbono? A diferença é como esses átomos se ligam. Isso resulta em toda a diferença do mundo nos produtos finais, ou nos materiais finais. Então tá aí, moçada, isso é a alotropia. Todos esses 3 materiais, ou 3 substâncias, são formados de carbono, do mesmo elemento. Só que o carbono formou a grafite, no outro o carbono formou o diamante e no outro o carbono formou o fulereno. E para a gente encerrar a aula de vez, vamos falar de ligação metálica. Moçada, esse é bem rapidinho, tá bom? Você pode falar, nossa professor, agora vai demorar mais, né? Uns minutos aí. Ligação metálica é muito rápido, gente, porque é um modelo teórico que se aplica a todos os metais. Então a gente não fica com vários exemplos. Bom, ligação metálica, como o próprio nome diz, é formada somente por átomos de metais que se ligam entre si. Os metais têm estruturas altamente organizadas, por isso são chamados sólidos cristalinos. Tudo que a gente fala, uma estrutura cristalina, é uma estrutura organizada, galera. E os átomos dos metais têm tendência de perder elétrons, formando cátions. Eu falei isso para vocês lá na ligação iônica. Então, os átomos de metais, todos eles querem perder elétrons, formando cátions. Mas aí você me pergunta, professor, se todo mundo quer perder elétron, para onde esses elétrons vão? Os elétrons perdidos, moçada, ficam livres, soltos. Eles podem se deslocar livremente ao redor dos átomos. Então, como que fica isso, professor? Olha só. Esse modelo, moçada, a gente chama modelo do mar de elétrons. Por quê? Porque a estrutura de todo e qualquer metal é formada por íons positivos, já que os átomos metálicos perderão elétrons, e uma grande quantidade de elétrons livres. Então, esses íons positivos, na verdade, são cátions, também pode ser chamado de cátions, e essa grande quantidade de elétrons soltos são elétrons livres. Então, o modelo do mar de elétrons é formado por cátions mais elétrons livres. Por que mar de elétrons? Porque é tanto elétron, que forma como se fosse um mar de elétrons. Nesse conceito, nessa ideia de uma coisa muito grande. Então, moçada, olha só como que isso seria na prática. Imagina uma placa de ferro. Se você conseguisse olhar os átomos que estão lá dentro,
você veria um monte de átomos de ferro que perdeu o elétron, portanto se transformaram em íons ferros 2+. E os elétrons dele estão aí soltos, só que eles não estão parados, eles podem ficar se deslocando, se movendo pela estrutura. Então isso é chamado, galera, um modelo do mar de elétrons. E devido a esses elétrons livres, é por isso que os metais têm boa condutividade elétrica e boa condutividade térmica. E agora, finalmente, né, essa aula é um pouco mais pesada, um pouco mais cansativa, mas a gente encerra essa aula de ligação das outras ligações químicas que estavam faltando ver, que é a ligação covalente, me fugiu o termo, e ligação metálica. Tá bom, moçada? Obrigado da atenção. Vejam com calma, bastante tranquilidade, bastante serenidade, e dúvidas estou à disposição para responder. Até mais, moçada. Até a próxima. Tchau, tchau.